Nesse vídeo nós vamos fazer a correção das atividades propostas nas aulas dessa semana. A primeira aula da semana, fórmula geral de resolução de equação do segundo grau. Vamos fazer a correção dessa aula agora. Número 1. Encontre o conjunto solução da equação x² mais 3x menos 4 é igual a zero. Aqui nós temos a equação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar os coeficientes A, B e C. Ok? Coeficiente A, se não tem nada ali antes do x, quer dizer que é 1. Coeficiente B é o que acompanha o x aqui, ó, 3. E o coeficiente C, menos 4. Certo? Encontramos os coeficientes. Agora vamos calcular o discriminante da equação, que é o delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C. O B vale 3, então vai ser 3² menos 4 vezes. O A vale 1, então no lugar do A aqui a gente vai colocar o 1. E o C vale menos 4, no lugar do C vamos colocar menos 4. Vou colocar um parênteses para não confundir o sinal de vezes com o sinal de menos. Ok? Então o que eu fiz aqui? Substituí o B por 3, o A por 1 e o C por menos 4, que são os coeficientes. Resolvendo agora, 3², 9. Voltando aqui, só para explicar uma coisa aqui. Nesse ponto aqui, a gente tem que resolver primeiro, escrever com outra cor, primeiro essa potência, depois essa multiplicação e por último fazer a subtração aqui, certo? 3², 9, menos, vai repetir o sinal de menos. Agora vamos fazer essa multiplicação, menos com menos do 4 aqui vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então o delta ficou 9 mais 16, que vai dar 25. Então já achamos os coeficientes, identificamos os coeficientes, calculamos o delta. Agora vamos achar o valor de x. Porque resolver a equação não é achar o delta, é achar o valor de x. O delta, o discriminante, é usado na fórmula de Bhaskara para a gente poder encontrar o valor de x. Então, primeiro, tem que achar ele. Mas não acabou aqui a equação. Tem mais. A solução da equação vem agora. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara. Também conhecida como fórmula resolutiva da equação. No lugar do b, a gente vai colocar o valor dele aqui, ó, que é 3. Se é menos b na fórmula, vai ficar menos 3. Mais ou menos. No lugar do delta, vamos colocar o valor dele, que é 25. No lugar do A, vamos colocar 1. Certo? Substituir o B por 3, o delta por 25 e o A por 1. Fazendo os cálculos agora, menos 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 25 dá 5 e 2 vezes 1 dá 2. Nesse ponto aqui, nós vamos tirar as duas soluções, x1 e x2. x1, menos 3, mais 5 sobre 2. Aqui nós vamos pegar o sinal de mais. E no x2 a gente pega o sinal de menos. Ok? Menos 3 com mais 5 vai dar 2. Dividido por 2 dá 1. Menos 3 menos 5 vai dar menos 8. Dividido por 2 menos 4. Então, o conjunto solução, vou botar aqui em cima, solução dessa equação é 1 e menos 4, ou menos 4 e 1. Ok? Resposta da número 1 aí, solução é igual a 1 e menos 4. Questão número 2. Das opções abaixo, qual representa o conjunto solução da equação do segundo grau? 2x² mais 2x menos 40 é igual a zero. Então, aqui nós temos a equação. Para resolver, nós vamos seguir os 3 passos. Primeiro, identificar os coeficientes. Depois, calcular o delta. E, por último, vamos calcular aqui o valor do x. Coeficientes. Coeficiente A. O A é o número que acompanha o x². 2. O B
é o número que acompanha o x, também vai dar 2. E o c é o termo independente, é o número que está sozinho, no caso menos 40. Fórmula do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Agora vamos substituir os coeficientes. O b vale 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado. O a vale 2, vai ficar, no lugar do a vamos colocar 2. E o c vale menos 40. Vamos colocar menos 40. Aqui vamos colocar um sinal de menos, vamos colocar um parênteses para não confundir os dois sinais. 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 40 vai dar 320. Então o delta aqui vai ser 324. Agora vamos calcular o x. Fórmula do x. Fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. O b vale 2. Aqui, ó. O delta vale 324. E o a vale 2, está lá. A raiz quadrada de 324 vai dar 18. E 2 vezes 2, 4. A partir daqui a gente pode tirar o x1 e o x2. Menos 2 mais 18 dividido por 4. E o x2, menos 2 menos 18 dividido por 4. Menos 2 com mais 18 vai dar 16, dividido por 4. Então o resultado aqui é 4. Menos 2 com menos 18 dá menos 20, dividido por 4. O resultado aqui vai dar menos 5. Então a resposta aí é a alternativa B, que diz que a solução é 4 e menos 5. Certo? Vamos fazer a correção agora da aula resolvendo equações do segundo grau. Número 1. Resolva as equações do segundo grau usando a fórmula resolutiva. Então aqui nós temos a equação letra A, x ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a 0. Primeiro passo, identificar os coeficientes. Então o A é 1, o B é menos 6 e o C é 9. Segundo passo, calcular o delta. B ao quadrado, vou colocar a fórmula não, tá? Para a gente já ir acelerar um pouco. Então o B é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A. O A vale 1, então vou colocar 1, e o C vale 9. Então aqui, B ao quadrado menos 4AC. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 9, 36. 36 menos 36, 0. Então o delta aqui vale 0. Agora vamos calcular o x. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Menos b. Se o b vale menos 6, olha lá, lá em cima nós identificamos o coeficiente b como menos 6. Na equação ele vale menos 6. Então aqui, esse menos é da fórmula. E o b é menos 6. Então vai ter que fazer um jogo de sinal aqui. Raiz quadrada de delta. O delta é 0. Sobre 2a, o a é 1. Então vou continuar aqui agora. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar 6 positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada de 0 dá 0. Sobre 2. Quando o delta é 0, o x1 e o x2, eles vão ter o mesmo valor. Vai ser a mesma resposta. Então a gente precisa calcular uma vez só. O que a gente faz? x1 igual a x2. Eles têm o mesmo valor. Porque 6 mais 0 vai dar 6. E 6 menos 0 também vai dar 6. Então vai ficar 6 dividido por 2, 3. Então o conjunto solução dessa equação
é o número 3. Só o 3 é a solução dessa equação. Sempre que o delta for igual a zero, o conjunto de solução da equação vai ter apenas uma resposta. O x1 e o x2 têm o mesmo valor. Letra B. Primeiro passo, vamos identificar os coeficientes. A é 1, B igual a menos 1 e C igual a menos 12. Aqui, ó. Tirei daqui. Ó. Se não tem nada antes do x ao quadrado é 1. Se não tem nada antes do x é 1. Então A é 1, B é menos 1 e C é menos 12. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Não coloquei a fórmula não, para a gente acelerar um pouco aqui o processo. 1 ao quadrado dá 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. Então aqui, 48 mais 1 vai dar 49. Vamos calcular o x agora. Menos, ó, pela fórmula aqui de Bhaskara, ó, menos 1, ó, menos b. Então o menos da fórmula e o b é negativo, então tem que usar um parênteses. Mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, então vai dar 1. Mais ou menos raiz quadrada de 49 é 7. 2 vezes 1, 2. A partir daqui, a gente pode tirar o x1 e o x2. x1, 1 mais 7, dividido por 2. E o x2, 1 menos 7, dividido por 2. Observe que aqui o mais ou menos, ó, um sinal de mais fica com o x1 e o sinal de menos fica com o x2. 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. 1 menos 7, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, a solução dessa equação vai ser 4i menos 3, ou menos 3 e 4, tanto faz. A ordem não importa. Letra D. X ao quadrado mais x menos 20 é igual a zero. Primeiro passo, identificar os coeficientes A, B e C. Só para relembrar, o A é o número que acompanha o x ao quadrado, se não tem nada a gente põe 1. O B acompanha o x, se não tem nada a gente põe 1. E o C é o termo independente. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Um ao quadrado é 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 20 dá 80. Então, o delta aqui vai ser 81. Agora, vamos calcular o x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Menos 1, mais ou menos. Raiz quadrada de 81 dá 9, e 2 vezes 1 vai dar 2. Daqui em diante, a gente consegue calcular o x1 e o x2. x1, menos 1, mais 9, dividido por 2. x2, menos 1, menos 9, dividido por 2. Menos 1 com mais 9 dá 8, dividido por 2 dá 4. Menos 1 menos 9 dá menos 10, dividido por 2, menos 5. Então, o conjunto solução dessa equação vai ser 4i menos 5 ou menos 5i 4. Letra F. X ao quadrado menos 4x menos 12 é igual a zero. Então, vamos ter que identificar coeficientes A, B e C. Nesse caso aqui, o A é 1, o B é menos 4 e o C é menos 12. Delta. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 12. B ao quadrado, menos 4AC. A fórmula do delta. 16, menos com menos dá mais. 4 vezes 12, 48. Delta aqui vai dar 64. Vamos calcular agora o x.
menos b. Aqui observe que o b novamente é negativo, então vai ter que fazer joguinho de sinal aqui. Então, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 64, dividido por 2 vezes a. Menos com menos dá mais, então vai ficar 4, mais ou menos raiz quadrada de 64, 8, e 2 vezes 1 é 2. x1 e x2. 4 mais 8 dividido por 2, 4 menos 8 dividido por 2. Sinal de mais e menos aqui, ó. x1 fica com mais, o x2 fica com sinal de menos. Aqui 4 com 8, 12, dividido por 2 dá 6. 4 menos 8, menos 4 dividido por 2, dá menos 2. Então a solução dessa equação vai ser 6 e menos 2, ou menos 2 e 6. Questão número 2. Tem um probleminha ali. O enunciado diz o seguinte: a soma do quadrado de um número, que é x ao quadrado, né, a soma do quadrado de um número, com o próprio número, menos 30 é igual a zero. Qual é esse número? Então nós montamos uma equação do segundo grau e vamos resolver agora. Discriminantes, coeficientes da equação ABC. O A é 1, o B é 1 e o C é menos 30. Discriminante da equação, que é o delta. B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Menos com menos dá mais. 4 vezes 30 dá 120. Então o delta foi 121. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Observe que nesse caso aqui o B é positivo, então não precisa daquela regrinha de fazer o jogo de sinal lá. Menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 121 vai dar 11, 2 vezes 1 vai dar 2. Podemos tirar agora x1 e x2. Perdão. x1 menos 1 mais 11 dividido por 2, x2 menos 1 menos 11 dividido por 2. Aqui vai dar 10 dividido por 2, dá 5. E aqui dá menos 12 dividido por 2, menos 6. Então a solução dessa equação aí vai ser 5 e menos 6. A pergunta lá foi a seguinte: o enunciado dizia o seguinte: a soma do quadrado de um número, que é x ao quadrado, com o próprio número, que é x menos 30, é igual a zero. Qual é esse número? Esse número pode ser 5 ou pode ser menos 6. Vamos fazer agora a correção da aula número de soluções da equação do segundo grau através do discriminante. Então aqui nós temos o número 1. Determine o número de soluções de cada equação abaixo usando o discriminante da equação. O discriminante é o delta, então nós vamos ter que calcular o delta. A, nesse caso aqui, igual a 1. Primeiro vamos fazer os coeficientes. B igual a 8 e C igual a 16. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então vamos calcular esse discriminante, esse delta. O B é 8, o A é 1 e o C é 16. 8 ao quadrado, 64, menos 16 vezes 4 vai dar 64 também. Então o delta aqui deu 0. Então, a gente não vai calcular, nesse caso aqui, o valor de x, porque não foi isso que pediu. Perguntou qual o número, pediu para determinar o número de soluções, quantas soluções a equação tem, e não quais são. Se a gente calcular o x, nós vamos estar dizendo quais são. Através do delta, a gente pode dizer quantas soluções tem essa equação. Uma equação de segundo grau, ela pode ter uma solução, pode ter duas soluções e pode ter nenhuma solução. São os 3 cenários que a gente vai ter.
a equação do segundo grau ela pode ter uma solução, duas ou nenhuma. Tá? Quando que ela vai ter uma solução? Apenas se o delta for zero. Nesse caso, x1 e x2 têm o mesmo valor, então ela vai ter apenas uma solução. Quando que ela vai ter duas soluções? Quando o delta for maior do que zero, ou seja, quando o delta for positivo. 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número positivo. E quando que ela não vai ter nenhuma solução? Quando o delta for menor do que zero, ou seja, quando o delta for negativo. Então, se o delta for positivo, a equação tem duas soluções. Se o delta for negativo, nenhuma solução. E se o delta for zero, uma solução apenas. Retornando aqui à nossa letra A, calculamos o delta, ele deu zero. Então, delta zero, uma solução. Então, essa equação aqui vai ter uma solução. Se a gente for usar a fórmula de Bhaskara e calcular para achar o valor do x, nós vamos observar que o x1 e x2 têm o mesmo valor. Então é necessário fazer isso porque através do discriminante nós conseguimos saber o número de soluções. Se tivesse perguntado quais são essas soluções, aí sim. Letra B. X ao quadrado mais 12x menos 28 é igual a zero. Vamos lá. O A é igual a 1, o B é igual a 12 e o C é igual a menos 28. Discriminante da equação delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 12 ao quadrado vai dar 144. Menos com menos dá mais. 28 vezes 4. Vamos fazer a continha aqui. Do lado aqui, ó. 28 vezes 4. 4 vezes 8, 32. Bom, 3. 4 vezes 2, 8 e 3, 11. Então aqui vai dar 112. 112 mais 144. 6, 5, 2. Então o delta aqui 256. Precisa fazer x1, x2? Não. Por quê? Só quer saber quantas soluções tem essa equação. Então vamos analisar o delta. Esse delta 256, ele é um delta positivo. E lá naqueles três casos que eu escrevi ali, ó, delta positivo. Então a equação tem duas soluções. Então essa equação aqui vai ter duas soluções. Se a gente continuar fazendo aqui, usando a fórmula de Bhaskara, nós vamos achar o x1 e x2 com valores diferentes. Número 2. Quantas soluções tem a equação x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a zero? Essa equação aqui. Então vamos lá. A. Primeiro passo, identificar os coeficientes. O A é 1, se não tem nada aqui é 1. O B é 4. B é igual a 4. E o C é esse número aqui, ó, 5. Usando a fórmula de Bhaskara, não. Bhaskara não. Usando o discriminante, delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 5, 20. 16 menos 20 vai dar menos 4. Então aqui nós temos um delta negativo. Vamos analisar as três situações lá. Delta igual a zero, uma solução. Delta positivo, duas soluções. E delta negativo, nenhuma solução. Então, se o delta aqui deu negativo, essa equação não terá solução. Nenhuma solução. Vale lembrar mais uma vez que o caso dela ter nenhuma solução no conjunto dos números reais. Nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais. Então essa equação não tem solução em R, ou seja, não tem nenhum número real que seja a solução daquela equação ali. A correção da aula resolvendo a equação do segundo grau incompleta. Número 1. Resolva as equações do segundo grau abaixo que estão na forma incompleta. Certo? Só para a gente relembrar aqui, uma equação completa, vou dar um exemplo de uma equação completa aqui, ó.
x ao quadrado mais 2x mais 4 é igual a zero. Essa equação ela tem a, que no caso aqui é 1, tem b e tem c, diferentes de zero. Nesse caso aqui ela está incompleta, porque ela tem o a e tem o c, falta o b. Então, vamos identificar os coeficientes aqui. O a é 1, o c é menos 25 e o b não tem. Então, a gente coloca 0. Então, essa equação é do tipo incompleta. Vamos resolver usando delta. Delta é igual a b ao quadrado, então 0 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. 0 ao quadrado é 0, menos com menos dá mais, 4 vezes 25 vai dar 100. 0 mais 100 dá 100. Encontramos o delta. X é igual a menos b, se o b é 0, vai ficar menos 0. Mais ou menos raiz quadrada de 100 dividido por 2 vezes a. Então, trocamos o b por 0, o delta por 100 e o a por 1. Aqui, a gente pode eliminar esse sinal de menos aqui, botar só 0. Mais ou menos, raiz quadrada de 100 vai dar 10. 2 vezes 1, 2. Certo? x1, 0, mais 10, dividido por 2. x2, 0 menos 10, dividido por 2. 0 mais 10 dá 10, dividido por 2 vai dar 5. 0 menos 10, menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, o conjunto solução dessa equação aqui vai ser 5 e menos 5. Observe que nesse caso aqui, o x1 e o x2, eles não são iguais. Um é 5 e o outro é menos 5. Muito cuidado aqui, um é positivo e o outro é negativo. Continuando aqui, letra B. X ao quadrado menos 2x é igual a 0. Essa equação também está incompleta. Ela tem a, o a é 1. Ela tem b, o b é sempre o número que acompanha o x. Então, ela tem b, menos 2. E o c, que é o número que está sozinho, ela não tem. Então, o c é 0. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. C que é 0. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 0 dá 0. 4 menos 0 vai dar 4. Então, o delta dessa equação é 4. X é igual a menos B. Se o B é menos 2, vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 4, sobre 2 vezes A, que é 2 vezes 1, porque o A é 1. Menos com menos dá mais, então vai ficar 2 positivo. Raiz quadrada de 4 é 2, e 2 vezes 1 é 2. Então, a partir daqui, a gente consegue tirar x1, 2 mais 2 dividido por 2, e a gente também consegue calcular o x2. Então, ó, x1 ficou com sinal positivo daqui, e o x2 ficou com sinal negativo. 2 mais 2, 4, dividido por 2, vai dar 2. 2 menos 2 dá 0, dividido por 2 vai dar 0. Então, conjunto solução dessa equação, 2 e 0. Vamos lá. Letra C, 2x ao quadrado menos 128 é igual a 0. Identificando os coeficientes. A, o A sempre é o número que acompanha o x ao quadrado, 2. O B é sempre o número que acompanha o x. Não tem x sem nada aqui, então o B é 0. E o C é o termo independente, ou seja, o número que está sozinho, não tem nenhuma letra junto a ele. Então o C é o menos 128 aqui, ó. Delta, B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. 0, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8.
8 vezes 128. Vamos fazer a continha aqui do lado. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 2, 16. Com 6, 22. Vão 2. 8 vezes 1, 8. Com mais 2, 10. Então vai dar 1024. 0 mais 1024, 1024. Então isso aí é o valor do delta. Vamos calcular agora o x. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1024, dividido por 2a. Nesse caso aqui, vai ficar 2 vezes 2, porque o a vale 2. Então vai ficar 0, mais ou menos. Raiz quadrada de 1024, 32. E 2 vezes 2, 4. Então daqui, vamos calcular x1, x2. x1, 0 mais 32, dividido por 4. x2, 0 menos 32, dividido por 4. Aqui vai ficar 32 dividido por 4, dá 8 positivo. Vai ficar x2 menos 32 dividido por 4, que dá 8 negativo. Então, o conjunto solução dessa equação, 8 e menos 8. Para fechar a correção, vamos ao exercício 2. O conjunto solução da equação x ao quadrado mais 10x é igual a 0 tem 4 opções aí, A, B, C e D, para marcar uma. Então, nós vamos ter que primeiro resolver a equação para achar a solução dela. O A, nesse caso aqui, ó, A sempre é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, o A é 1. O B é o número que acompanha o x. O B é 10. Nesse caso, o C não tem. Então, 0. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 10 ao quadrado, 100. 4 vezes 0 é 0. Então, delta vai dar 100. Vamos calcular o x. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Menos 10, mais ou menos. Raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 100 vai dar 10. 2 vezes 1, 2. Então, vamos fazer o x1, que vai ser menos 10 mais 10 dividido por 2. E vamos fazer o x2, que vai ser menos 10 dividido por 2. Menos 10 com mais 10 dá 0, dividido por 2 dá 0. Então, a primeira solução é 0. Menos 10 com menos 10, menos 20, dividido por 2, menos 10. Então, o conjunto de solução dessa equação aí vai ser 0 e menos 10. A resposta aí é a letra C. Então, a opção correta para marcar aí é a opção C.